Um bom dia a todos, um feliz sábado, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Apesar desse frio, né? Os irmãos devem estar sentindo, né? Porque lá não tem esse frio não, né, irmão? Nossa, sabe que eu fui pro norte e eu perdi o pelego de gaúcho. Saudade do Maranhão, às vezes dá, né? Nessas horas do frio, mas aqui é bom também, né? A gente sentir esse frio gostoso, é necessário, né? Muito bem, vamos para a segunda hora. Vamos ainda louvar o nosso Deus, iniciando com o número de 234, é o Lança os olhares em torno de ti, se ajuda hoje alguém. Ser um auxílio ao teu próximo ali, se ajuda hoje alguém. Se ajuda hoje alguém, demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda hoje alguém. Ainda que seja pequeno favor, sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajuda hoje alguém. Quantos sucumbem em seus tristes ais. Sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. Muitos da vida cansados estão. Sim, ajuda hoje alguém. Muitos procuram obter salvação. Sim, ajuda hoje alguém. Sim, ajuda hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda hoje alguém. aqueles que podem, vamos nos ajoelhar e falar com Deus. Você que nos assiste também, faça isso. Vamos nos colocar de joelho e falar com Deus. Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio que nos concede de estar na Tua casa de oração nesta manhã. Mas aqui queremos falar contigo através do ouvir a Tua palavra. Também, Pai, que o Senhor possa nos influenciar através dela, fazer com que saiamos daqui felizes porque tivemos um encontro contigo. Mas, Senhor, queremos também te pedir, estamos com os nossos corações desejosos, queremos pedir para Ti que o Senhor possa visitar a cada um através do Teu Santo Espírito. Possa, Pai, fazer o maior dos milagres na nossa vida. Tivemos uma lição maravilhosa essa semana. O apóstolo Paulo é um exemplo de vida a ser seguido.
Por isso, Senhor, muito obrigado por essa lição. Mas também queremos, Pai, que o Senhor abençoe cada família aqui presente, cada família aqui representada. Em especial, Pai, esses dois jovens que aqui estão, o Sidnei e o Rodrigo, fazendo um trabalho missionário. Assim como também o José. Mas também, Senhor, que o Senhor possa ser com as famílias que estão recebendo, Pai, um folheto, um livro e também um ensino da Tua Palavra. Pai querido, abençoe a todos nós, nos dê um culto maravilhoso nessa segunda hora. Que os Teus anjos aqui possam fazer a diferença e também o Teu Santo Bom Espírito. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus fizemos a oração. Amém. Muito bem. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos abrir a Bíblia, vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 2 de Filipenses, o versículo 5. Vai ser ali um pouquinho do tema do sermão desta manhã. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? Com esse frio é misericórdia, né? Você que nos assiste também possa pegar a sua Bíblia aí na sua casa. Abra lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. E vamos mais uma vez com a palavra de Deus aberta a orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta e queremos ouvir a Tua voz através do Espírito Santo. Que o Senhor unge os meus lábios, mas também unge os ouvidos dos irmãos que aqui se fazem presente e daquele que nos assiste nas redes sociais também. Nós oramos em nome de Jesus e te pedimos essa bênção. Amém. A palavra de Deus diz assim na minha linguagem, o versículo 5 por enquanto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Certa vez, um menino da história que li estava com muito frio. Um dia que nem hoje. E esse menino, caminhando na cidade, chegou em frente de uma loja e ali via muitas pessoas passando. Entrava na loja, comprava casacos, roupas, sapatos, cobertores e ninguém se atentou para esse menino. E assim foi, passou a manhã e a tarde, mas num desses momentos um senhor de idade passando ali perguntou para o menino e disse: moço, o que está acontecendo contigo? O que você tem? Ele disse: olha, eu vejo muitas pessoas entrar aqui e sair daqui cheio de pacotes, mas eu apenas estou aqui falando com o meu Jesus e pedindo para que ele possa me dar um par de sapatos, uma muda de roupa, um casaco e um cobertor. Então esse senhor se comoveu e entrou para dentro da loja com esse menino, pediu licença para o proprietário e disse: podemos dar um banho nesse moço? E o proprietário disse que sim, ele tomou um banho e então o menino foi agasalhado. Então ele deu roupas, sapatos e um cobertor. Na hora que o menino estava saindo, ele voltou de volta para trás e correu até esse senhor e disse: me diz uma coisa, você é Jesus? E o senhor disse: não, eu não sou Jesus. E também, só que eu sou amigo de Jesus. E Jesus tem me abençoado tanto, muitas coisas. E eu resolvi de dividir um pouco das bênçãos contigo, moço. Apenas isso. E esse menino então seguiu o seu rumo. Interessante que nós, como cristãos, deveríamos também ter esse sentimento na mente e do coração, né? Esse sentimento de doador. Vai fazer a diferença.
Voltando para a Bíblia, no capítulo 2 de Filipenses, duas palavras, esses versículos me trouxeram a refletir nesta manhã. O capítulo 5, ele fala de outrora e de agora. O outrora, ela traz o que passou. E eu gostaria que alguém lesse para mim Romanos capítulo 8, versículo de 4 a 7. Dani, você vai ler para mim Lucas 24, versículo 31. E vamos estudar juntos, vamos entender o outrora e o agora, porque aqui fala de alguns exemplos de Cristo na sua humilhação para com aqueles que necessitam. Amém? Quem encontrou aí? Romanos capítulo 8, versículo de 4 a 7. Quem gostaria de ler? Do preceito da lei, não andando segundo a carne, portanto, espírito para a carne, vários para o espírito, porque o pendor da carne está para a morte, o espírito para a vida. Por isso, o pendor da carne é a Deus, não está sujeito a Deus. Amém? Obrigado, irmão. Aqui vimos que o irmão José leu esses versículos, e aqui o relato no capítulo 8 de Romanos, onde fala sobre nenhuma condenação, é o pendor do Espírito. E se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai entender algumas coisas aqui. Mas vamos ver agora, essa é a parte que está dentro do tema do outrora. Vamos ver o que diz ali em Lucas 24, 31, o do agora. Pode ler para nós, irmã Dani. Lucas 24, versículo 31. Então, eles abriram os olhos, não reconheceram, mas dele desapareceu. Interessante, né? Quando a gente vê o outrora no livro de Romanos, ele está inclinado para as coisas no qual José leu, para a carne. O nosso espírito está direcionado para isso. 2 Coríntios 4,4 fala que nós somos cegos. Mateus 6, 23 diz que os olhos são maus. Mateus 13, 13 e Atos 7, 51 fala que os ouvidos são surdos. Romanos 3, 14 diz que de dura servidez. Eu vou passar mais aqui porque eu quero me deter depois nos comentários do sermão aqui. Com o coração corrompido, fala em Jeremias 17, 9. Provérbios 1, 16 diz que em caminhos maus, Provérbios 4, 19 fala sem Deus. Esse outrora, o passado, talvez hoje eu possa estar vivendo isso. E posso me enquadrar aqui dentro. Mas quando a gente vê o agora, Lucas que lemos, fala do contrário, que nem 2 Coríntios 4,4 fala que nós somos cegos. O apóstolo diz aqui, fala em cegueira, mas aqui já fala diferente, que vemos. Os olhos são iluminados, Efésios 1,18. Os ouvidos abertos, Isaías 50, versículo 4. Salmo 51, 15, no 34, 1, diz que cheios de louvor. Romanos 16, 4 fala que
prontos para arriscar sua própria vida. Mateus 5,8 fala com o coração limpo. Isaías 52,7 diz, em caminhos de paz. Provérbios 11,20 fala, agradáveis a Deus. Então são dois contrastes aqui. No versículo 5 do capítulo de Filipenses. E quando a gente olha o contexto, aqui a igreja de Filipos, ela enfrentava grandes, desafios. Perseguições, falsos ensinamentos, conflitos internos, conflitos dentro da igreja. E mesmo assim, ela permaneceu fiel. E no meio de tanta dificuldade, Paulo, ele chama a cada um para viver de que forma? Com o mesmo coração de quem? De Cristo. O mesmo coração de Cristo. Um coração de esperança e ação. Porque às vezes as atitudes, muitas das vezes, falam mais alto quando nós estamos no outrora. Assim como o irmão José acabou de ler. O Espírito, ele atende para onde? Para a carne. A gente só pensa na gente. A gente só pensa no eu. Sabe, irmãos, não é fácil. Outro dia eu passei ali próximo da rodoviária e debaixo do viaduto tinha 5 rapazes. Estavam acampados ali. E aí eu parei o carro e fui conversar com eles e falei, por que vocês não vão ali que 3 quadras e meia tem um abrigo? Ele disse, não, mano, fica tranquilo, aqui nós estamos bem. Aqui a gente está em paz. Lá tem regras. Eu digo, como assim? Que regras? Não, tem que chegar cedo, tem que tomar banho, tem que botar a roupa deles, tem que dormir na cama que eles arrumam pra gente, aí tem hora para levantar, aí tem que comer o que eles colocam na mesa, aí não pode sobrar nada. Eu digo, mas que interessante isso, né? Aí eu olhei para eles e eu tô com a mão no bolso, né? Eu tirei a mão do bolso de novo e digo, bom, perderam a bênção, né? Pensei, como que eu vou abençoar uns camaradas desses que tem a benção a 2 quadras e meia, que tem tudo, mas porque eles querem estar como? Eles não querem a bênção, eles querem andar assim. Então, aí a gente se comove, derrama lágrimas no coração para querer tirar eles daquela situação, mas eles não querem. Eles ficam ofendidos. Eles estão bem, eles estão em paz. E ainda me falaram alguns textos da Bíblia. Se eu fosse permanecer, até a aula eu ia tomar. Com certeza. Então tem pessoas que a gente pensa que está mal, mas não, eles estão bem. Mas eles podem estar num contexto totalmente errado. Eles pensam que estão bem, mas não. A gente também pode ver, aqui a gente vê, e a nossa atitude vai depender de quê? Daquela que Cristo está em teu coração. Mas, desses jovens, um teve coragem e disse, eu não fui lá, eu só escutei o que eles falaram. Mas tudo isso que ele falou é de verdade? Existe isso mesmo lá? Eu digo, existe. Então entra no carro que eu vou te levar lá. Ele entrou no carro e eu levei ele lá. Quando chegou lá, o que aconteceu? Aquilo que os outros tinham relatado. Deixa tuas coisas todas aqui e vem cá. Agora tu vai pegar essa roupa aqui, tem essa toalha, tem isso aqui, e tu vai tomar um banho. E pensa na felicidade, irmãos.
Pensa num rapaz feliz. Eu fiquei pensando, digo, engraçado, né? Os outros ficaram lá. E com certeza passaram frio, fome e necessidade. E esse não. Por quê? Porque ouviu a voz de alguém que falou uma coerência com advertência, que foi lá por interesse. E às vezes, as pessoas que estão do lado de lá, elas estão com os ouvidos cheios de coisas, cheios de mentiras, e às vezes também cheios de verdades, que nem esse que me afrontou. Falou todas as verdades. Só que eu não quero. Simplesmente eu não quero. Atitudes de Cristo, em Filipenses, no versículo 7, diz assim: antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de quê? De homens e reconhecimento em figura humana. Ele abriu aqui a mão de sua glória e o tornou o quê? Humano. Essa humanidade é que precisamos vivermos. Às vezes, nós estamos cheios de glórias. E a gente está vendo aí as glórias, né? Pela televisão. Os artistas do futebol, cheios de glórias. Mas não é essa a glória que Cristo nos mostra. No versículo 8, continuando Filipenses do capítulo 2, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se de quê? Obediente até a morte, e a morte de quê? Morte de cruz. Quantas vezes nós crucificamos o eu? Tenho eu crucificado o eu dentro de mim? Tenho eu matado o Gilmar? Tenho eu crucificado a mim mesmo? Como que eu faço isso? De que forma eu faço isso? Cristo foi crucificado. Mas aqui o texto diz que a si mesmo ele se humilhou. Quantas vezes eu tenho me humilhado? Colocou as suas necessidades dos outros acima das suas próprias. Jesus não apenas ensinou sobre a esperança. Ele viveu a esperança em ação. Ele vivia as pessoas e sentia compaixão ao agir para transformar suas realidades em ação viva e prósperas. E a atitude de eu ser um bom cristão, ou você ser um bom cristão, se essas foram as marcas da vida de Jesus, também devem ser as nossas. Como amor ao próximo, humildade, obediência e renúncia ao egoísmo. Amor ao próximo, humildade, obediência e renúncia ao egoísmo. E a grandeza cristã e a unidade da igreja nascem da renúncia de si mesmo. Como na lição nós comentamos, começa de dentro para fora. O egoísmo destrói relacionamento, acaba com casamentos, acaba até com emprego, se você não cuidar. Apaga o testemunho e já a esperança em ação une e edifica e revela Cristo ao mundo e mostra que você é um cristão genuíno. Os benefícios da esperança em ação é imitar Cristo, não apenas uma obrigação, é o caminho para uma vida plena. O relacionamento mais saudável quando vivemos com empatia e bondade.
Construímos conexões profundas e autênticas. E a melhor forma de ser feliz continua sendo contribuir para a felicidade de outras pessoas e dos outros. E eu e tu podemos fazer isso, irmãos. Agora, propósito, todos os dias nós temos. Qual é o nosso propósito? O meu propósito é de acordar de manhã, fazer a oração, tirar um tempo para ler a palavra de Deus ou estudar, e às vezes nem isso temos. E sair para o trabalho. Esse é o nosso propósito, não é verdade? Todos nós temos esse propósito. E se nós não fizermos esse propósito, o que vai acontecer? Final do mês, o boleto não vai ser pago, as contas não vão ser pagas, a criança vai pedir as suas necessidades, e eu tenho uma experiência interessante. Trabalho na farmácia, eu vejo todos os dias pais e mães correndo para buscar uma fralda. E aí, quando falo o preço, eles chegam a ficar com os olhos grilados te olhando. E aí eu já entendi o recado. E ele não, se ele tem o valor para pagar a fralda ali, apenas para dar um conforto para a criança. Antigamente, como que nós usávamos as fraldas? Eram elas descartáveis? Claro que não. Elas eram aproveitáveis. A gente aproveitava elas. Tinha que limpar, dava mais serviço, dava mais trabalho. Não é verdade. Hoje não. Isso é um conforto. Mas a criança não quer saber. E o mais curioso, irmãos, o mais curioso é que cada criança tem uma sensibilidade. Se você colocar uma fralda de uma marca, talvez a criança não aceite. Ela resmunga e chora. E aí o pai corre de novo na farmácia e vai buscar outra. E aí a criança dá um sorriso, mas ela continua chorando. Às vezes não dá para entender, mas é uma verdade. Mas às vezes, de fato, por devido à necessidade dos genes, me fugiu aqui a palavra, mas o doutor ali que está estudando medicina entende muito bem. Quando a criança fica com a pele sensível, às vezes não é culpa dela. Ela pode nascer com algum problema de saúde. E aí vai ter que usar um dermo diferenciado, vai ter que usar uma fralda diferenciada. E aí, com certeza, vai ser um pouquinho mais cara. É ou não é verdade? Mas fora isso, tudo é igual. Tudo isso é conforto. Mas qual é o crescimento espiritual aqui? Jesus, ele disse em Mateus 25, 35 a 40. Abra aí a sua Bíblia. Vamos ver o que Jesus disse. Nós conhecemos muito bem esse texto. Esse texto, ele é marcante para mim. Numa época de alguns anos lá atrás, eu fiz muito artesanato. E nos meus artesanatos, eu usei muito esse texto aqui. Amém? Todos encontraram? Mateus 25, 35 a 40? Quem gostaria de ler? Pode ler. 35 ao 40. Mateus 25, do 35 ao 40. Ok.
Amém? Porque tive fome e me destes de comer, estive nu e me vestistes. E em verdade vos digo que sempre que fizestes a um destes meus irmãos, mesmo do mais pequenino, a mim o fizestes, disse Jesus. Amém? Obrigado, irmão Mário. Quanto mais praticarmos o amor, mais parecemos com Cristo, mais perto de Cristo vamos estar. E mais perto de Deus vai melhorar a nossa caminhada, no qual nós caminhamos. Os desafios são muitos, irmãos. Muitos. Romanos 3:23 diz que somos propensos ao erro e precisamos da graça e do poder do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias o poder tem que estar dentro de cada um de nós. E anunciar, essa renúncia de renunciar a si mesmo, do meu eu, exige o quê? Humildade, sacrifício, que significa dizer não ao ego. Dizer não, para dizer não, primeiro tem que dizer sim à vontade de quem? De Cristo e de Deus, amém? Cristo, ele é o modelo perfeito, mas não imitamos por nossas forças. Imitamos dependendo somente dele, através do seu Espírito. Irmãos, mesmo sendo desafiador, vale a pena viver com o coração de Cristo através do Espírito Santo. Somos capacitados a crescer todos os dias, a cada dia, no amor, na humildade, na bondade e na obediência. No amor, na humildade, na bondade e na obediência. E isso exige humildade de querer ser e aceitar o que Cristo quer que nós sejamos. Todos os dias, ele respeita a sua atitude. Todos os dias. E o mais interessante que na época do apóstolo João, o apóstolo João, ele relata em Éfeso, lá em Éfeso, todos os dias também ele trabalhava com os jovens, para que os jovens trabalhassem com quem? Com os idosos, porque um dia esses jovens iam se tornar idosos. E João fez esse trabalho com a igreja. Quando um aluno perguntou nas suas aulas de João, por que ele sempre dizia a mesma coisa? E João respondeu, quando vocês praticarem o que já aprenderam, eu lhes ensinarei coisas novas. Agora imagine o apóstolo todo dia falando a mesma coisa. E a resposta dele foi essa. Quando vocês praticarem o que já aprenderam, eu lhes ensinarei coisas novas. Que esta mensagem nos inspire ao fazer o mesmo. Não basta só saber, mas precisamos viver. Que nesse ano de 2026, irmãos, a esperança em ação possa ser diferente. E que o Senhor nos ensine de uma forma diferente. A Igreja Adventista, em todo o Brasil e no mundo, esse mês que passou, no dia 20, ela se iniciou a recolta. Por devido às datas que nós tivemos, hoje chegou esse final de semana, em partes do Rio Grande do Sul e no Brasil, todos nós estamos em púlpito falando dessa mesma mensagem, para que Deus possa continuar te usando grandemente, porque a recolta ela é necessária. A recolta ela precisa ser feita de uma forma diferente. E esse ano a igreja
quer fazer diferente. Essa igreja tem um alvo. O ano passado nós alcançamos o nosso alvo. Foi um valor irrisório de R$400. E Deus nos abençoou. E eu gostaria que vocês me ajudassem a esse ano a escolher um valor. O ano passado foi 400. E nós temos que falar para Deus o valor. Nós temos que relatar isso. Os anjos estão aqui para relatar. E nós vamos fazer esse trabalho, fazer com que quando se encerrar a recolta, no dia 31 de agosto, dia 31 de outubro, possamos dizer assim: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque nós alcançamos o nosso alvo que o Senhor determinou na boca de cada um de nós, amém? 400 ou 500? Gostaria que vocês me ajudassem, para nós relatarmos aqui em púlpito, para a gente poder depois colocar e nós corrermos atrás. O mesmo alvo, irmãos, pode ser do ano passado? Ou vamos aumentar o alvo? 500? Ok, Marlon, obrigado. Irmãos, a recolta dos 50% ela volta para a igreja local, 25% vai para a ADRA do Sul e 25% a ADRA do campo local. O excesso, tanto local quanto a associação da ADRA, só podem ser aplicados em projetos de materiais, recursos assistenciais e também nos clubes, desbravadores e aventureiros e também através das escolas adventistas do sétimo dia. Que Deus possa nos ajudar. Ah, mas Gilmar, como assim? Como é que eu vou fazer? Aonde eu começo essa recolta? Gilmar, eu começo a minha recolta comigo, colocando a mão já dentro do meu bolso, fazendo com que eu consiga fazer a diferença, tirando um valor e podendo colocar a Deus. Assim você possa fazer também. Comece com você a recolta. E depois você vai explicar para o teu irmão, para a tua irmã, para a tua família, para o teu amigo, para o teu vizinho, para as tuas empresas ou para as empresas vizinhas sobre a recolta. Como que funciona? Vocês sabem como é que funciona a recolta da Igreja Adventista? É para esse fim. Para que a igreja continue atendendo às necessidades daqueles que estão na vitrine, como aquele menino, que uma pessoa distinta, uma pessoa de um senhor, se comoveu e disse: moço, venha comigo. Que Deus te abençoe grandemente, irmãos, e que eu e você possamos fazer essa recolta, que possamos ser uma bênção, que Deus continue te usando e me usando. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte nesse dia e durante esse tempo até o mês de outubro. Vamos encerrar louvando o nosso Deus ainda 268 do nosso hinário, o hino final de 268. Servir a Jesus, que prazer sem igual, nele a salvação.
espinhos humanos façam sangrar. O bom Redentor já sofreu sobre a cruz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Compensa servir a Jesus com amor, embora sofrer em lutas e dor. O Mestre com graça nos guarda e conduz. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus mais e mais. Compensa, pois bênçãos produz. Seja senda da glória difícil demais. É prazer sim servir a Jesus. Obrigado, Pai querido, pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, pela pessoa de Cristo ter morrido por cada um de nós. E que hoje, Senhor, possamos, de fato, ser representantes de Cristo aqui, fazendo com que possamos fazer as pessoas mais felizes. Assim como Mateus 25, de 35 a 40 está escrito, possamos viver plenamente assim como Jesus quer que vivemos. Querido Deus, obrigado pelo ensinamento. Obrigado por nos instruir nesta manhã. E obrigado por nos motivar e aumentar a nossa fé com gratidão para com as pessoas. Querido Deus, nos leve para os nossos lares com o coração feliz e que também o Senhor possa nos abençoar cuidando de cada um de nós nesse dia. Que saiamos daqui também com o senso de missão de colocar em prática a recolta. Nós te agradecemos por tudo. Quero pedir uma bênção aqui para o esposo da Dani, o Rodrigo, assim como também para esses jovens que estão se preparando para o futuro ser grande na tua causa. Querido Deus, muito obrigado também por cada família aqui representada e assim por me dar mais esta oportunidade de usar a tua palavra no púlpito. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.